Vamos agora à parte 2, que é a etapa intermediária. Esclarecer e apoiar fraternalmente o espírito. Assim que o doutrinador percebe a problemática do espírito, começa o esclarecimento doutrinário propriamente dito. Destacamos alguns pontos que devem ser observados nessa fase. Temos que identificar a condição masculina ou feminina da entidade, para que possa conduzir a conversação na linha psicológica apropriada. Foi o que já dissemos na parte 1. Não é necessário o nome da pessoa propriamente dito, mas se ela dizer se é José ou Maria, fica mais fácil. O dialogador deve acalmar ou tranquilizar o espírito com palavras gentis, fraternas, solidárias, envolvendo-os em fluidos reparadores, calmantes, tendo como base as orientações espíritas e evangélicas. De nada adianta conversar com uma pessoa agitada, com uma pessoa que não quer ouvir. A primeira coisa que devemos fazer é pedir paciência, calma, tranquilidade, porque ali podemos resolver o problema dessa pessoa, pelo menos encaminhá-la a um bom lugar. Nesse momento, é muito importante a vibração do grupo, para que energias calmantes, energias benéficas, possam atingir a pessoa que estamos dialogando. O médium psicofônico deve ter cuidado para controlar o espírito, a fim de que este não monopolize a conversa, nem dê chance ao dialogador de auxiliá-lo. Há entidades que dominam a arte da manipulação. O médium, o dialogador e o próprio grupo devem envidar esforços para controlar a situação. É muito importante, é importantíssimo nesse momento que a gente também se faça ouvir. Não podemos deixar de compreender que nesse momento a entidade está precisando de palavras amigas, confortadoras, esclarecedoras e que possam encaminhá-la a um lugar melhor. Se o espírito se revela muito perturbado, envolvê-lo nas energias positivas do passe, da prece ou de ambos. Importa reconhecer que nem sempre o espírito apresenta condições para estabelecer uma conversa fraterna. Às vezes, necessita apenas das energias ou das vibrações do médium e dos demais participantes do grupo. Isto acontece principalmente com os espíritos sofredores e obsessores. Muitas vezes ele só precisa de um choque anímico, ou colocarmos ele para um sono reparador, ou enviá-lo para um hospital espiritual, onde ele vai receber a necessária assistência. Dialogar com bom senso, bondade, clareza, tato e firmeza, usando uma linguagem simples, descontraída e objetiva. Evitar o uso de frases feitas ou de chavões. Não é aconselhável ter uma fala padrão para os suicidas, outra para os homicidas, outras para os obsessores. O diálogo não deve ser também a feição de uma preleção ou catequese. Quando dialogamos com uma pessoa que está precisando, principalmente no atendimento fraterno, nós usamos a técnica de ouvi-la primeiramente, depois colocar ideias e trocar essas ideias, a fim de que ela possa se tornar amigável, descontraída e ser suscetível a informações benéficas que possam lhe ajudar. O dialogador jamais deve discutir ou polemizar com o espírito. Não deve censurá-lo, condená-lo ou ironizá-lo, pois não compete-nos julgá-lo, apenas auxiliá-lo. Fugir de disputas com entidades desencarnadas que ameacem ou se recusem a afastarem do encarnado, recordando que desobsessão é um processo lento que implica reforma moral dos envolvidos.
de nada adianta condenarmos, de nada adianta prendermos essa entidade ou colocarmos ela em lugar isolado. Isto não resolve, isto não facilita, isto só complica a situação. É necessário que um dos dois perdoe, e se partir da entidade obsessora, melhor ainda. É importante considerar que a conversa fraterna não beneficia apenas o espírito comunicante. Esse processo na reunião, o grupo de espíritos que se encontram em situações semelhantes também são beneficiados. Os demais espíritos em situação similar podem se encontrar no mesmo local da reunião ou em outras localidades no plano espiritual, acompanhando o atendimento. Os sofredores que não se encontram na reunião são atendidos à distância, por meio de equipamentos instalados pelos trabalhadores da equipe espiritual. Nós sempre alertamos que quando vem, por exemplo, um suicida e aquele caso, aquela mensagem, aquela dificuldade que o espírito tem, muitas vezes são iguais a outros que assistem e também são ajudados do mesmo modo. O médium psicofônico e demais participantes devem apoiar mental e fluidicamente o doutrinador, acompanhando o diálogo sem fazer interferências de qualquer natureza. A intuição nesse momento é muito importante. E quando a pessoa tem alguma ideia, ela deve pensar nessa ideia. E se for possível até, chegar perto do doutrinador e cochichar no seu ouvido alguma ideia que ela tenha. Porque muitas vezes o doutrinador não tem uma intuição 100% ou se envolveu naquela situação e precisa de algum auxílio. Quantas vezes eu já recebi ou cheguei em outros doutrinadores e falei, vai por esse lado. E aquele era o lado bom, aquele era o lado certo. Não podemos achar que somos infalíveis. Nas comunicações complexas, sobretudo nas manifestações de comunicantes mais endurecidos, o dialogador e o médium psicofônico devem impedir a desestruturação da reunião usando a energia, mas sem perda do espírito de fraternidade, sempre dentro do amor. O diálogo não deve ser longo, não deve ser também excessivamente curto, mesmo se tratando de espíritos que revelem grandes desarmonias. André Luiz, no livro Desobsessão, recomenda até 10 minutos. Eu acho um período muito bom. Uma vez que o horário de início e término da reunião também precisam ser respeitados. Evitar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo, pois além de ser necessário preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez, em ambiente de concórdia e serenidade, qualquer comunicação é do interesse de todos e os participantes encarnados que em conjunto devem auxiliar o espírito necessitado de auxílio. Quantas lições recebemos numa reunião mediúnica? Quantas informações recebemos que usamos no nosso dia a dia, evitando as mesmas situações? Portanto, na doutrinação, mais recebemos do que damos. Não podemos esquecer disso. Não induzir direta ou indiretamente o médium a receber esta ou aquela entidade, pois a espontaneidade é essencial ao êxito da tarefa. Utilizar a indução hipnótica ao desencarnado comunicante quando necessário, conduzindo-o ao sono, sonoterapia ou à hipnose construtiva. Esses dois últimos itens, não devemos pedir uma manifestação de espíritos que muitas vezes não sabemos se estão aptos a se apresentar. E ao mesmo tempo, quando nós vemos que não há outra maneira senão a sonoterapia ou a hipnose construtiva, a fim de que o espírito possa se tornar um pouco mais brando e ser ajudado, nós devemos utilizá-la. Porque tudo, naquele momento, é importante. Podemos não conseguir, na primeira doutrinação, fazer com que o espírito se modifique, mas uma sementinha plantada é sempre importante.